Uma aeronave de pequeno porte caiu na Avenida Brasleme, na zona norte de São Paulo, perto do Campo de Marte. Uma referência para você que não é de São Paulo, essa é uma grande avenida, aí nós estamos vendo imagens de agora a pouco, essa é uma grande avenida na zona norte de São Paulo, essa avenida para quem vem do centro de São Paulo, ali pertinho da marginal do Rio Tietê, e aí você segue para a zona norte de São Paulo, para entrar ali no bairro de Santana, é uma avenida muito movimentada. Portanto, essa aeronave caiu e isso aconteceu por volta de 6 da tarde. E nós vamos conversar com a nossa repórter, a Anne Barbosa, que está lá e traz agora as informações ao vivo. Anne, boa noite. A informação que a gente tinha agora há pouco é que, infelizmente, uma pessoa morreu. Isso está confirmado, Anne? Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. Os bombeiros confirmam, sim, a localização de um corpo carbonizado aqui na Avenida Brasleme, zona norte da cidade de São Paulo. A gente lembra que essa região está bem próxima do aeroporto Campo de Marte. A assessoria do aeroporto informou pra gente que esse avião de pequeno porte tentou aterrissar e quando arremeteu, algum problema aconteceu. Eu vou pedir para o repórter cinematográfico Maurício e o auxiliar Ítalo mostrar para vocês a situação neste momento aqui na Avenida Brasleme. Ela está totalmente bloqueada nos dois sentidos. 8 viaturas dos bombeiros vieram aqui para o local. 26 homens trabalharam para conter o fogo. Agora vocês conseguem observar espumas, né? Foram espalhadas por esses profissionais para conter as chamas. Eu conversei com um morador aqui da região que viu quando esse acidente aconteceu. Ele estava passeando, caminhando aqui na Avenida Brasleme. O que ele disse é que essa aeronave passou muito perto dele e quando caiu, ela explodiu. A gente tem uma informação da nossa produção da CNN que essa aeronave não tem autorização para fazer táxi aéreo, mas é um acidente que aconteceu, então, por volta das 6h10 da tarde, da noite já. Os bombeiros seguem com os trabalhos aqui no local, bloqueando a avenida, uma movimentação intensa de pessoas, com o bloqueio, então, deste local. E o que a gente sabe, por enquanto, é a confirmação dessa vítima, um corpo localizado que foi carbonizado nesse acidente com um avião de pequeno porte aqui na zona norte da cidade de São Paulo. Lembrando, então, que fica bem próximo ao aeroporto do Campo de Marte, que informou que esse acidente aconteceu depois que essa aeronave tentou aterrissar, teve que arremeter e não conseguiu. Teve algum problema que a gente não sabe ainda, a gente vai apurar as informações para vocês. A gente está aqui no local, qualquer novidade a gente volta aí no estúdio. Vocês acompanham as imagens do repórter cinematográfico Maurício e também o auxiliar, o Ítalo. Sim, Anne, tenho uma pergunta para você, não sei se você está me ouvindo bem, Anne. Eu queria saber o ponto de isolamento exato aí. A Brasleme está bloqueada nos dois sentidos, claro, o trabalho da perícia é muito importante nesse momento. Você pode passar essas informações para a gente também? Claro, o bloqueio então é feito nos dois sentidos da Avenida Brasleme, um recuo aí de pelo menos 100 metros dos bombeiros e também dos policiais. Esse aqui, ó, é o nosso limite, como vocês podem ver, a gente não consegue se aproximar mais do que essa fita nos permite. E aí as pessoas, né, claro, os moradores aqui da região vêm também para cá para tentar entender o que aconteceu. Nesse momento, mais viaturas chegam, tanto dos bombeiros quanto também da polícia militar, que acompanham esse trabalho, então, nessa queda de uma aeronave de pequeno porte na Avenida Brasleme, uma importante avenida, sim, da zona norte da cidade de São Paulo, bem perto do aeroporto do Campo de Marte. Lembrando, então, que já há confirmação de um corpo carbonizado que foi localizado no local desse acidente, onde vocês podem ver já muita espuma no chão, porque o fogo foi controlado pelos profissionais dos bombeiros que chegaram aqui e foram acionados por volta das 6h10 da noite desta quarta-feira. Mona Lisa, Carol. Obrigada, Anne. Vamos continuar conversando aqui, trazendo as informações. Para você que não é de São Paulo, como eu disse, essa é uma avenida muito importante. E o que chama atenção, né, Caio?
Nós estamos aqui na CNN nos últimos dias tratando sobre essa questão do táxi aéreo clandestino. Nós não sabemos se é esse o caso, mas a apuração da nossa produção aqui da CNN, a Anne já trouxe a informação de que a aeronave não tem autorização para fazer o táxi aéreo. A gente tem a informação também de que tentou fazer ali, né? Tentou arremeter, mas não foi possível. E eu sei que você não é de São Paulo, Caio, mas eu passei muitos anos aí por essa avenida, era um dos meus caminhos. Tem um bairro residencial aí na beira dessa avenida da Brasleme, um bairro chamado Jardim São Bento, bairro residencial mesmo, muita gente morando aí, ou seja, em frente ao Campo de Marte, um perigo enorme do que a gente está vendo frequentemente, infelizmente, né? Que é o aumento do táxi aéreo clandestino e, consequentemente, dos acidentes que envolvem essa atividade que está sendo investigada diversas vezes e que precisa ser tratado sobre isso, né, Caio? Analisa, essas reportagens estão inclusive no site da CNN. Exato. Belas reportagens ali da equipe de investigação aqui da CNN tratando desse fluxo aéreo, não só em São Paulo, mas especialmente aqui de São Paulo também, fluxo aéreo clandestino, né? Tem várias aeronaves que sobrevoam a capital paulista aqui na clandestinidade. E isso, muitas vezes, acaba gerando muitos problemas, né, Mona Sim, Lisa? acidentes, né? A gente viu a história daquela noiva que estava indo casar e morreu no caminho. Infelizmente, também o acidente envolvendo o nosso colega, o jornalista Ricardo Boechat. Enfim, são várias histórias, são vários casos. Está tudo lá no site da CNN Brasil. E nós vamos continuar nesse assunto, né, Caio? Isso, Mona Lisa, porque tem uma nota do CENIPA, né? O CENIPA Isso. divulgou uma nota na qual eles dizem que investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PROFI, que aconteceu nesta quarta-feira, 8 de julho, em São Paulo. E tem também, Mona Lisa, uma nota da Infraero, né, esclarecendo esse acidente. A Infraero diz que os bombeiros do aeroporto foram acionados às 18 horas e 14 minutos para prestar os primeiros atendimentos à aeronave BE 58, prefixo PROFI, que vinha de Ubatuba para o Campo de Marte. E a aeronave, ao tentar fazer o pouso, apresentou problemas, acabou caindo justamente aí na Avenida Brasleme. É isso, Caio. Vamos falar mais, então, sobre esse assunto. Enquanto você vê aí as imagens, isso está acontecendo agora em São Paulo. São imagens de agora há pouco? São imagens de agora há pouco. Recuperadas agora há pouco, em São Paulo, os bombeiros trabalhando ali na Avenida Brasleme. Infelizmente, uma aeronave, aí a espuma, né, para combater o fogo, uma aeronave de pequeno porte caiu numa avenida movimentadíssima da Zona Norte de São Paulo, a avenida que liga a Zona Norte, o centro de São Paulo também, direto para a Marginal do Rio Tietê, tem ali também perto o Sambódromo de São Paulo, bairros residenciais. Enfim, essa aeronave caiu agora há pouco e há a informação de um morto. A gente conversa agora com o Adalberto Febeliano. O Adalberto é engenheiro aeronáutico, especialista em aviação civil. E eu queria ver o Adalberto, saber se ele está nos ouvindo bem. É por telefone, então vamos lá. Adalberto, boa noite. Aqui é Mona Lisa Perrone. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, Mona Lisa. Uma satisfação conversar com você. Seria ser melhor se fosse num evento menos triste. Sem dúvida, concordo plenamente com você. Você tem informações sobre um modelo da aeronave, né? Um avião bimotor antigo. Eu não sei se você estava ouvindo agora há pouco, eu e o Caio, a gente comentando aqui. Nós estamos na CNN, coincidentemente, tratando nos últimos dias sobre a questão tão preocupante do táxi aéreo clandestino no Brasil. O que você poderia falar sobre toda essa discussão? O táxi aéreo clandestino ele não é um problema só do Brasil, né? Isso é um problema que, infelizmente, acontece no mundo inteiro. Realmente é algo que tem que ser reprimido.
as operações, quando a gente fala clandestino, né, quer dizer, não é que a operação seja clandestina. É importante deixar claro, a operação é sempre dentro das normas da aviação. Mas o táxi aéreo, como ele é uma operação comercial, ele precisa ser certificado pela ANAC, pela Agência Nacional de Aviação Civil. Então, para que possa ser certificado, tem requisitos de treinamento, de manutenção, de supervisão das operações aéreas que são mais rigorosos. Portanto, a operação num táxi aéreo é mais segura do que a operação num avião privado. Adalberto, o maior problema aí da clandestinidade é o grande número de aeronaves sobrevoando uma cidade do tamanho de São Paulo, ou é nas condições, né, nas condições das aeronaves, né, nas condições de fiscalização para que elas possam voar com segurança? Caio, na verdade, quando você tem uma aeronave particular, você parte do princípio de que o proprietário dessa aeronave está voando e ele tem interesse em não arriscar a sua vida. Então, as aeronaves particulares, elas têm uma supervisão de manutenção e de operação aérea menos rigorosa, porque justamente você parte do princípio de que o proprietário é o maior interessado em que a operação aérea e a manutenção seja bem cuidada. Já num táxi aéreo, o que acontece é que o objetivo é vender os serviços de transporte aéreo. E aí, o problema é que quando você compra um serviço, seja uma passagem numa empresa regular, seja num táxi aéreo, você não conhece o dono do avião, você não conhece o piloto, você não sabe como o piloto foi treinado, não sabe como que a manutenção é feita. Então, você precisa ter uma supervisão maior da ANAC sobre o treinamento, sobre a manutenção, para que, então, o público que está comprando o serviço tenha certeza de que esse serviço oferece segurança. Essa é a principal diferença. Então, quando você tem uma operação que a gente chama de táxi aéreo clandestino, você está voando num avião que espera-se, né, tem uma manutenção adequada e um piloto bem treinado, mas não existe nenhuma supervisão sobre isso. Enquanto que no táxi aéreo, por conta da certificação, há uma supervisão mais rigorosa.